Olá, meus amados, graças a Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, que o céu te surpreenda nesta noite, que o céu te surpreenda hoje, amanhã e para todos sempre. Estamos chegando hoje ao final desta série de mensagens conhecendo o Espírito Santo e eu estou muito feliz, muito satisfeito, porque eu tenho certeza que essa mensagem tem sido algo muito edificante para a sua vida. Eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma depois dessas 5 mensagens, que inclusive você pode assistir diversas vezes. Aquelas mensagens que elas são muito profundas, elas são muito mexem com o nosso, vamos dizer assim, com o nosso emocional, mexe com a nossa estrutura. Porque é para mexer mesmo. O Espírito Santo ele quer mexer nas estruturas para que ele possa colocar tudo no seu lugar, ele possa reorganizar as coisas em nossas vidas. Então, como eu falei para vocês aqui nas últimas mensagens, tem sido uma grande surpresa também para mim, que tenho ouvido, tenho mais apuração para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Então, essa semana, e eu creio que é uma semana para mim e para você, que é uma semana que é um divisor de águas para nós. A nossa vida não será mais a mesma depois que nós identificarmos, nós reconhecermos que esse é o papel dessa nossa mensagem aqui, é reconhecer a presença do Espírito Santo na sua vida. Você e eu temos que ter a certeza da presença, a convicção da presença, porque ela é isso que nos faz crer, é isso que nos faz caminhar, é isso que nos faz orar, é isso que nos faz ter a certeza de que quando estamos conversando com Deus, quando estamos orando a Deus, o Espírito Santo está ali do nosso lado, está ali ministrando em nossos corações. Hoje mesmo pela manhã, eu fui para o meu devocional com Deus, eu fui para o meu momento de meu particular com Deus, entro no meu quarto, fecho a minha porta, e eu comecei a falar com o Espírito Santo. Primeiro a gente começa glorificando a Deus, agradecendo a Deus por todas as coisas, e depois a gente pede que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração, que o Espírito Santo ele venha nos ensinar e nos dizer qual é o seu propósito, qual é a sua vontade em nossas vidas. Então, nós não precisamos saber nem orar, sabia disso? Não preciso nem saber orar, eu preciso apenas crer que quando eu estou crendo que o Espírito Santo está na minha vida, se move em minha vida, eu abro a minha boca, o que eu falei com o Espírito Santo, eu quero repetir aqui para vocês nessa noite, que eu tenho certeza de tudo que eu tenho feito, ouvido, pregado, ministrado e comportado, tudo isso não é fruto da minha cabeça, não é fruto dos meus pensamentos, não é ideia, não é nada, vamos dizer assim, não são coincidências, mas é o Espírito Santo, ele trabalhando em nossa estrutura, em nossas vidas. E hoje, como eu falei com vocês, hoje nós vamos encerrar com uma oração ao Espírito Santo. E eu falei aqui ontem, eu quero trazer uma mensagem poderosa hoje sobre o Espírito Santo, mas o que precisamos, qual é a nossa parte, Alex? Qual é a parte que cabe a mim para que o Espírito Santo ele possa, fazer a morada na minha vida, para que ele possa colocar as coisas no lugar, para que o Espírito Santo possa mostrar aquilo que os meus olhos não veem? O que eu tenho que fazer, Alex, além da fé, evidentemente? Bom, eu quero falar de um fato aqui, que está em Salmo 51, pode pegar sua Bíblia aí agora, Salmo 51. Até ontem eu preguei sobre o Novo Testamento, preguei sobre as cartas de Paulo, preguei sobre a manifestação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, mas hoje eu quero concluir com essa mensagem que está em Salmo 51, que o Espírito Santo ele já existia nessa época, ele já entrava nas pessoas, ele já se movia pelas pessoas, mas aí era um caso muito específico, era alguém que Deus queria fazer um propósito, cumprir alguma coisa. Então Deus ele enviava o seu Espírito através da unção com óleo, o óleo representava a presença de Deus, então Deus derramava o azeite sobre aquela pessoa, o Espírito de Deus se apossava daquela pessoa e aquela pessoa conseguia cumprir o que Deus queria que ela fizesse. Mas o que nós vamos ler aqui nessa noite, preste bem atenção comigo, Salmo 51 é um salmo de Davi. Esse salmo, inclusive, foi um dos salmos que Davi fez depois de ter pecado em adultério, caído em adultério com Batseba, e também ter mandado matar o seu esposo Urias. Olha o que diz o Salmo 51. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade,
e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Versículo 7, verso 7. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem e ouvir o júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Versículo 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me repulse da sua presença, nem me retires o seu Santo Espírito. Olha o seu Espírito Santo aqui. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, olha que coisa interessante. Eu falei aqui para vocês que o Espírito Santo ele é quem convence o homem dos seus pecados, é aquele que mostra para nós, que abre os nossos olhos para reconhecer os nossos pecados. Porque só podemos ter a capacidade de arrependimento quando nós conhecemos os nossos pecados e reconhecemos que somos pecadores. Davi, que é um homem conhecido, é um dos maiores, talvez o maior rei que já teve em Israel, também foi um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus, ou seja, Deus via em Davi um coração que era parecido com o coração de Deus. Olha que coisa interessante. Davi era um homem amado por Deus, Davi amava muito a Deus, Davi ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, Davi era um homem que Deus o entregou grandes vitórias, Deus livrou ele de muitos problemas, de muitas mortes Deus o livrou, mas Davi pecou, mas Davi cometeu um pecado, ou um dos pecados mais cruéis, porque além de ele ter adulterado, olha só, ele adulterou, ele depois pegou o marido daquela mulher, que era a mulher que ele tinha adulterado, e mandou o cara para frente de batalha para matar o cara. Quer dizer, na verdade, ele foi o assassino intelectual, né? Ele premeditou o assassino do marido daquela mulher que ele havia tomado como mulher para si. Então, Davi, de fato, cometeu um pecado, como dizemos hoje, né? Um crime hediondo, o que Davi cometeu. Mas, qual a diferença? Por que Davi ele era um homem conhecido segundo o coração de Deus? Porque assim como eu e você, Davi também possuía as mesmas fraquezas. Davi possuía as mesmas inclinações para o pecado, mas Davi também ele era um homem que não errava duas vezes no mesmo pecado. Ou seja, Davi, quando ele se arrependia do seu pecado, ele não voltava mais a cometer o seu pecado. E aí é aí que entra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos convence, não nos julga, o Espírito Santo, ele não nos acusa, mas nos convence que somos pecadores, e ele também, quando ele junta a vontade dele com a nossa vontade de não querer mais pecar, de não querer mais continuar inserindo naquela prática, aí o Espírito Santo, o que ele faz? Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Eu posso citar aqui, por exemplo, um pecado do adultério, por exemplo. O adultério ele é um pecado grave. Ele é um pecado tanto da mulher para com o homem, tanto do homem para com a mulher. Então, vou ver se você vai me entender. Uma pessoa, ela pode, num momento de fraqueza, ela pode cometer um adultério, ela pode trair o seu marido ou a sua esposa. Isso, infelizmente, faz parte da nossa fraqueza humana. Mas uma outra coisa, diferentemente disso,
É uma totalmente diferente disso. É a pessoa, ela premeditar, ela viver na prática do adultério. Ou seja, ela é casada ou casado, e ela, onde ela passa, aonde ela trabalha, aonde ela estuda, aonde ela mora, ela é no trânsito, é no transporte, aonde ela passa, ela está sempre traindo o seu cônjuge, ela está sempre paquerando, está sempre ali tentando, né, assediar outra mulher, ou tentando se insinuar para outro homem. Isso é a prática do pecado. Mas, independente se for um pecado eventual ou um pecado que já está ali se perpetuando há muito tempo, o que vai fazer a pessoa parar com aquilo ali é o Espírito Santo. Por isso que ele fala assim, ele começa falando com Deus, e isso eu quero ensinar para você aqui nesse momento. Quando nós nos dirigimos a Deus, Deus, ele não quer saber dos nossos pecados, porque ele já conhece os nossos pecados. Então, às vezes, nós entramos para falar com Deus e já falamos, Deus, me perdoa porque eu sou pecador, porque eu sou assim, porque eu sou falho, me perdoa porque eu pequei e tal. Quer dizer, a gente já quer mostrar para Deus os nossos pecados. Mas a primeira coisa que Davi faz, quando ele entra diante de Deus em oração, ele começa glorificando a Deus e se humilhando a Deus, ele começa adorando a Deus através das suas palavras. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele primeiro mostra a benignidade de Deus. Ele primeiro fala para Deus, ó Deus, eu conheço a sua benignidade, eu sei quem o Senhor é, eu sei que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é um Deus que se ira, mas é um Deus que não vive irado. Porque as religiões, os líderes religiosos, durante muito tempo, eles acabaram pregando o evangelho, querendo atrair as pessoas para Deus, não pelo amor do Espírito Santo, não pela graça do Espírito Santo, mas eles sempre quiseram atrair as pessoas, isso aí há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, sempre colocando medo nas pessoas. Olha, se você não virar crente, você vai para o inferno. Se você não vir para Cristo, você está condenado ao inferno e vai passar toda a vida no inferno. É claro que isso está na Bíblia, é claro que isso é uma verdade, está na Bíblia. Aquele que crê for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, segundo a palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que a gente, ou que os pregadores, eles não têm que mostrar primeiro o amor de Deus, mostrar primeiro a bondade de Deus. Uma vez eu ouvi uma mensagem, diz o seguinte, o que vai levar a pessoa a perder a sua salvação não é a condenação de Deus, não são os seus pecados, não é porque Deus quer ver aquela pessoa sofrendo ou quer ver aquela pessoa perdida no inferno. O que vai levar a pessoa, o que pode levar a pessoa a perder a sua salvação é o perdão que ela não aceitou. É o perdão que esteve sempre à disposição dela, mas ela não quis o perdão. Ela preferiu, hoje não dá, depois eu vejo, olha, agora não dá. Eu não estou pronto, não estou preparado. Aí, às vezes, a pessoa vem na igreja, a gente, às vezes, né, o Espírito Santo fala com a gente, convida aquela pessoa para fazer uma aliança com Deus. Deus falou para agir que aquela pessoa ali está passando até mesmo um risco de morte. Houve casos, inclusive, aqui na nossa igreja, de ter o apelo após o culto, né? Conversar com a pessoa após o culto, olha, e Deus revelar mesmo, olha, Deus está livrando você, Deus está querendo tirar você da sepultura, e teve pessoas que simplesmente não quiseram, não quero, não estou pronto agora. E dias depois, olha só, dias depois aquela pessoa foi assassinada, aquela pessoa morreu. Então, Deus naquele momento ali, o Espírito Santo, através de quem fez o apelo, através de quem estava pregando a palavra, usou aquela pessoa, lembra dos dons de ontem? Falei dos dons ontem. Usou o dom da palavra, o dom do conhecimento, para profetizar, para falar para aquela pessoa que ela precisava se chegar para Deus, porque ela estava correndo um sério risco de vida. Só que ela não aceitou, ela não creu. Ela foi esperando para depois, resultado, acabou sendo assassinada, acabou perdendo a sua vida, e aí o juiz, depois disso, agora vem o juízo de Deus, que não é a nossa pauta aqui. Eu quero mostrar para vocês que Davi, inclusive, ele era para ser morto. Davi, ele era para ser morto. Se ele não tivesse se arrependido, mesmo ele sendo rei, ele poderia ser morto. Porque havia uma lei, os 10 mandamentos, que é não matarás. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Então, Davi, ele primeiro ele foi até Deus, ele reconheceu, ele mostrou que ele estava
que Deus estava certo até querendo puni-lo. Até se Deus o punisse, Deus estava certo. Então o que aconteceu? Ele primeiro reconheceu a bondade e o amor de Deus. Depois ele fala assim, no versículo 13, eu conheço as minhas transgressões, ou seja, ele reconheceu. Então, você tem que reconhecer. Se você não reconhecer, fica difícil o Espírito Santo poder te ajudar a você sair do pecado, te ajudar a você viver uma nova vida. E continuando, fala aqui, ó, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Olha só, ele reconheceu que ele pecou diante de Deus. Ele fala assim, ó, pequei contra ti, somente contra ti pequei. Então, e ele vai falando, fala do pecado, né? Mas mesmo que ele esteja escondido, mesmo que ele esteja num lugar que ele acha que ninguém veja, mas Deus o vê. Aí no versículo de número 6, ele fala assim: eis que te comprazes na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. O que quer dizer com isso, Alex? Que Deus, ele quer ver a nossa intenção mais real, mais verdadeira. O Espírito Santo, ele quer que, não importa o que fazemos, não importa o que fizemos, ele quer que a gente fale para ele, olha, eu pequei contra ti, eu fiz isso, eu sei que eu errei, mas eu estou pedindo ao Senhor que, sabe, que olhe para a minha verdade, ou seja, que olhe para a minha vontade de me arrepender. E isso, a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, se não me engano, está nesse salmo aqui. Olha só o que diz aqui. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são, o Salmo 51, no versículo 16 e 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração contrito, não desprezarás, ó Deus, ou seja, Deus não vai nunca desprezar um coração sincero, um coração verdadeiro. Então, o Espírito Santo é a única pessoa em todo o universo que você e eu podemos contar para que possamos sair dessa situação pecaminosa e cometermos um pecado, ou também reconhecer nossas falhas e fraquezas. E ele fala aqui uma coisa interessante no versículo 11. Olha que coisa maravilhosa. Não me repulses da tua presença e nem me retires o seu Santo Espírito. Ou seja, Davi, ele sabia que o Espírito Santo habitava nele. Olha só que coisa maravilhosa. Ele tinha plena convicção de que Deus estava nele, que Deus era com ele. E por isso que ele fala assim, olha, não me expulse da sua presença, ó Deus, e não retire de mim o seu Santo Espírito. Olha que coisa maravilhosa, olha que clamor, olha que adoração Davi ele fez para Deus, e consequentemente Deus o perdoou. Consequentemente, ele também pagou o preço também, porque o filho da Batseba, né, o filho do adultério, acabou morrendo. Ele pagou um preço, sabe? Mas, mesmo que a gente pague o preço dos nossos pecados, mesmo que a gente receba as consequências dos nossos pecados, o Espírito Santo nos ajuda a passar por isso, nos ajuda a ter uma resiliência, o Espírito Santo nos ajuda a ter uma força, nos ajuda a ter um entendimento de que eu errei, eu pequei, mas o perdão é maior, a graça é maior, o amor de Deus é incomparável, o amor de Deus é longânimo, Deus, ele é um Deus que é tardio no seu irá. Então, eu quero concluir essa nossa última mensagem de hoje, chamando você ao arrependimento, você cristão ou não cristão, sabe? E se você já pediu perdão a Deus, não importa qual foi o pecado que você cometeu, mas que você seja honesto com ele, reconheça, confesse a ele o seu pecado. E se tiver de confessar para alguém, você também tem que confessar. Porque a Bíblia também diz que ele que confessa e deixa, então alcança a misericórdia. Tem coisa que você vai precisar procurar alguém da sua confiança, vai precisar procurar um pastor, uma pastora, um líder espiritual, alguém que você possa confiar e confessar os seus pecados. Por quê? Porque o arrependimento, Deus lhe perdoa, mas a confissão tira de você a culpa do pecado, tira aquele peso que estava nos seus ombros ou na sua consciência. Porque quando a gente confessa, bota para fora, ou quando a gente não faz isso, toda vez que a gente vai orar, o diabo vem tentar nos acusar. O diabo vem tentar jogar na nossa cara aquilo que nós fizemos, aquilo que nós praticamos de pecado. Mas quando você pede perdão a Deus, como o Davi fez, quando você reconhece o seu pecado, quando você reconhece o Espírito Santo na sua vida e pede ajuda para ele,
eu tenho certeza que Deus jamais vai deixar de perdoar você. Deus jamais vai deixar de dar a você uma segunda chance. E eu quero finalizar com uma mensagem também que essa semana eu estava ouvindo. A pessoa fala assim, Deus ele se ira. Sim, Deus ele se ira. Mas toda a ira de Deus, toda a revolta de Deus, todos os nossos pecados, Deus, meio que assim, né, que eu posso dizer, meio não, foi totalmente, né, não foi nem meio, foi totalmente. Deus colocou tudo em Cristo na cruz. Quando Cristo estava na cruz do Calvário, toda a ira de Deus estava naquele corpo que seria o meu lugar e o seu. É por isso que nós temos que cear, por isso que nós temos que participar da ceia. Inclusive, domingo agora é a nossa ceia do Senhor aqui. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas eu queria fechar essa nossa mensagem de hoje dizendo para você o seguinte: você está desviado, está afastado, está frio, você cometeu alguma coisa, você voltou às práticas antigas, você não mentia, voltou a mentir, você voltou a cair em adultério, você voltou a roubar, você voltou a fumar, voltou a se embriagar, você voltou à prática antiga. Eu quero te falar uma coisa aqui, ouça bem o que eu vou dizer para você. Não rejeites a mão do Espírito Santo sobre você. Não rejeites as mãos que o Espírito Santo está estendendo agora para você. Não sou eu que estou estendendo a mão para você aqui. Quem está estendendo a mão para você chama-se o Espírito Santo de Deus. Ele quer que você volte. Ele quer que você volte de onde você parou. Lembra-te de onde caiu e volta à prática das primeiras obras. E você que ainda está se sentindo culpado pelo seu pecado, você que não consegue se firmar com Deus, você que não consegue aceitar Jesus como seu Salvador por causa da sua culpa, deixa isso cair por terra agora. O Espírito Santo que está falando através de mim agora, ele vai tirar esse peso da tua cabeça e você vai vir para Cristo e Deus vai mudar a sua história. Amém, pessoal? Vamos orar. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero pedir ao Espírito Santo que derrame uma graça sobre você, uma graça e um quebrantamento, que você não resista ao Espírito Santo. Vamos falar com ele? Amado Deus, querido Pai, Deus santo e todo-poderoso, o Senhor que é o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra e de todo o universo. O Senhor que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo de Nazaré, para que viesse morrer na cruz por cada um de nós. E toda a sua ira, toda a sua raiva, todos os nossos pecados e transgressões e iniquidades, todas as nossas doenças, todas as nossas mazelas, todas as mazelas da humanidade, o Senhor depositou no seu Filho, e o seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, por sua vez, aceitou ser sacrifício em favor de nós. E Jesus, após ressuscitar, ele enviou para nós o seu Espírito. E é o Espírito Santo que nós pedimos agora, que eu oro ao Espírito Santo nesse momento. Espírito Santo, seja agora a minha voz, a tua voz. Seja agora, Espírito Santo, essas imagens, esse áudio, que o Senhor venha derramar uma grande virtude, uma grande graça. Que essa pessoa que está assistindo esta live e ora comigo, ora que o Senhor derrame poder, virtude sobre esta vida, essa pessoa. Onde quer que ela esteja, Deus, que o Senhor quebre toda a cadeia, as amarras, as cadeias mentais, emocionais, Senhor. Deus, a culpa pelo pecado. O Espírito Santo, essa pessoa que ora comigo, Deus, não tem força para continuar ou para permanecer. Meu Deus, ela começa e termina. Essa pessoa que um dia estava na tua presença, até fez a tua obra, mas está, meu Deus, sabe, tropeçou e caiu e não tem forças para voltar. Espírito Santo, eu também oro pelos doentes, por aqueles que estão acamados, porque o Espírito Santo também é o Espírito da cura. O Senhor também opera cura, Senhor. Curas físicas, emocionais. Deus, abençoa as famílias, Espírito Santo. Meu Deus, trabalha no coração do marido, da esposa, dos filhos, do pai, da mãe. Espírito Santo, que o Senhor venha transformar, meu Deus, primeiramente os corações, e em segundo lugar, é o ambiente que essa pessoa está. Espírito Santo, obrigado por esta oportunidade, por essa inspiração, essa revelação de trazer essas 5 mensagens sobre o Senhor, sobre a sua pessoa, porque o Espírito Santo, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és tremendo. Espírito Santo, tu és a pessoa mais importante da nossa vida. Tu, Espírito Santo, tu és a pessoa mais real do que possamos conhecer um dia. Porque, meu Deus, mesmo nós não vendo com os nossos olhos humanos, mas nós temos a convicção, a certeza de que tu estás entre nós, que o Senhor habita em nós, que tu és leal, tu és fiel, tu nos ama, Espírito Santo. E o Senhor intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, que estas 5 mensagens alcancem
dezenas, centenas, milhares de pessoas, mas que pessoas que, meu Deus, precisam, meu Pai, do arrependimento, precisam de uma experiência com o Senhor. Eu oro por todas elas e sei, e declaro aqui, nesta oração, que esta pessoa que participou comigo, aquelas que vão participar, vão ter experiências poderosas com Deus nos próximos dias. E assim eu abençoo essas pessoas e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Estão aqui, missão cumprida. Eu sei que o Espírito Santo ainda vai falar muito ao seu coração. Eu sei que o Espírito Santo ainda vai mexer muito com a tua vida ainda. Prepare-se, porque ele vai recolocar muitas coisas no lugar na tua vida. Prepare-se que o Espírito Santo vai abrir os seus olhos e você vai enxergar coisas que você nunca viu. Prepare-se que o Espírito Santo vai abrir os seus ouvidos, o seu entendimento, para você entender coisas que você não entendia. Mas o Espírito Santo, com certeza, ele vai transformar você. E eu quero te agradecer por você que estava conosco nessas 5 mensagens. Não deixe de compartilhar, não deixe de mandar isso para mais pessoas, não deixe de deixar o seu like, não deixe de deixar a sua contribuição, nos ajude, nos direcione também, porque o seu trabalho, o seu like, o seu comprometimento também nos dá também o discernimento que estamos indo no caminho certo, que estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, aquilo que vai edificar para a sua vida. E eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma, como a minha não tem sido mais a mesma, para servir a Cristo e servir a causa do Evangelho. Bom, domingo agora, 8 da manhã, nós vamos ter aqui a ceia do Senhor Jesus, com a busca do Espírito Santo. Também lá em Areias, o pastor André vai estar lá também na Rua das Mangueiras, sem número. Aqui é no Garcia, dos Artistas, número 6, Rua dos Artistas, não é Beco não, é Rua dos Artistas, próximo ao Colégio Antônio Vieira. Eu aguardo vocês aqui no próximo domingo às 8 horas da manhã. E na próxima semana, não temos mensagens 5 dias, mas vamos a nossa live, quarta-feira, às 8 horas, aqui neste canal, tá bom? Se inscreva, compartilhe e também ative os sinos das notificações. E que Deus abençoe e termine aqui dizendo que o céu te surpreenda, que o céu se libere surpresas hoje, amanhã e sempre. Deus abençoe vocês e até a próxima, ouvindo o céu.